E hoje é dia de responder a perguntas de vocês. Hoje eu tô num quarto diferente e selecionei perguntas aqui do YouTube, dos comentários aqui do YouTube que vocês fizeram. Então, qual que é o grande lance? Dessa vez eu vou ler quem deixou os comentários, quem deixou a pergunta. Quando eu leio do Instagram, como a pessoa me manda anonimamente, eu mantenho anônimo. Mas, se você deixou o seu nominho aqui nas dúvidas do YouTube, então eu olhei nos comentários, olhei seu nome e eu vou citar o seu nome, tá certo? Dito isso, o que vamos falar hoje? Se prepare, porque hoje é dia de falar de luteranos, é dia de falar de Cláudia Leite, vamos falar de carnaval e vamos falar também dele, o coisa ruim, o tinhoso, como diz o outro, vamos falar de Satanás. Por quê? Porque vocês têm dúvidas sobre isso, então é sobre isso que, você vai falar, que a gente vai falar. Se você não me conhece, olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, para isso basta que você se inscreva nesse canal, deixe seu like, deixe seu comentário, tudo isso é muito importante para você que gosta de Bíblia e de teologia. Dessa maneira o YouTube identifica que você gosta desse tipo de conteúdo e passa a te indicar conteúdo deste tipo. Se você acompanha esse canal já há bastante tempo, confia no nosso trabalho, torne-se membro desse canal, você vai ter vídeos exclusivos e outros benefícios, e também você pode conhecer os nossos cursos e se tornar um maior conhecedor de teologia, então dá uma passada aqui na descrição. E pela ordem, nós vamos à nossa primeira pergunta, que vem de Mateus Fávaro, ou Favaro, não sei porque no nome do usuário não tem acento. Mas vamos lá, Mateus Favaro. Já que comentou sobre o anglicanismo, comente um pouco sobre o luteranismo. Cara, se eu não fosse presbiteriano, muito provavelmente eu seria ou anglicano ou luterano, pela minha preferência por liturgias mais elevadas, por um calendário litúrgico. Eu tenho esse tipo de preferência, então eu tenho uma certa simpatia com anglicanos e também com luteranos. A soteriologia luterana é extremamente sofisticada e divide com o calvinismo uma predileção pelas articulações agostinianas da soteriologia, o que é uma coisa que eu gosto também, embora a interpretação de como Agostinho lidava com o debate com Pelágio difira entre presbiterianos e luteranos na maior parte do tempo, mas eu gosto da sofisticação soteriológica dos luteranos, muito embora tenha luterano que não goste de mim, porque eventualmente eu defendo o anti-right, e uma boa parte das críticas do anti-right se dá às interpretações de Lutero a respeito de quem eram os judeus no primeiro século. Isso é um assunto para um outro dia. A gente falando sobre nova perspectiva sobre Paulo, a gente pode entender isso um pouco melhor. Mas, falando de tudo isso, o luteranismo me agrada nesse sentido. O luteranismo me agrada bastante no que diz respeito à liturgia, à solidez soteriológica, a correta distinção entre lei e graça, que é um dos pilares do luteranismo mais confessional, e que eu acho que faz muita falta no ambiente eclesiástico brasileiro. Quem conhece esse canal, vê a gente falando já faz tempo, sabe que eu falo que o problema número 1 da igreja brasileira é o legalismo, e em grande medida porque a igreja brasileira não conhece o luteranismo confessional. Se bebesse na fonte do luteranismo confessional, eu acredito que a gente teria menos problemas com o legalismo. Uma crítica que eu faço ao luteranismo é que, em grande medida, falta ímpeto missionário. O luteranismo, pelo menos em terras brasileiras, ele é muito étnico, ele é muito cultural. Eu sei que existem esforços recentes para reverter essa tendência, mas, de maneira geral, falta esforço missionário. E também, assim como a igreja presbiteriana, às vezes é uma denominação que se perde nas suas brigas internas. Então, luteranismo, para mim, a opinião que eu tenho a respeito do luteranismo é essa. Eu sei que existe mais de uma denominação luterana no Brasil, não sou um ignorante, tá? Mas estou tecendo aqui comentários mais gerais a respeito do luteranismo como um todo, tá bom? Então, basicamente isso. Se eu não fosse presbiteriano,
muito provavelmente, num contexto brasileiro, eu seria luterano ou anglicano, pela minha predileção por essa liturgia mais elevada, por um calendário litúrgico, esse tipo de coisa. Essa foi a pergunta do Matheus Fávaro. Próxima pergunta vem do Guri 7652. Vamos ver, Guri, o que você está perguntando aqui. O que achou da Cláudia Leite vaiada no carnaval? Ah, essa vai pra thumb, hein? Vamos colocar na thumbnail a Cláudia Leite no carnaval sendo vaiada. Cara, eu não acompanhei de perto, mas eu imagino que seja. Na verdade, eu vi na manchete, eu tenho quase certeza que foi por causa da canção em que ela substitui Iemanjá por Yeshua, né? E aí a gente tem um problema, primeiro, de teologia pública. O que a gente faz na relação entre evangelicalismo e outras religiões, em especial aquelas religiões de matriz africana dentro do contexto brasileiro, como que a gente lida com isso. E, em segundo lugar, a questão de uma artista evangélica, confessionalmente evangélica, que está no carnaval. O que a gente faz com essas duas coisas? Então, vamos falar primeiro dessa questão de substituir Iemanjá por Yeshua. Embora eu reconheça que existe apagamento cultural no contexto brasileiro, e quem fala sobre apagamento cultural melhor do que eu são outras pessoas, então eu não vou falar muito sobre isso, mas o que eu quero dizer é, embora eu reconheça que sim, existe um preconceito grande contra as religiões de matriz africana que não acontece com outras religiões, e dentro de uma perspectiva protestante cristã como a minha, falar de outras religiões é sim falar de idolatria, é sim falar que nós temos uma perspectiva que nós queremos ser a correta e a gente não tem que ter medo de afirmar isso, inclusive em relação a essas religiões de matriz africana. Eu reconheço, por outro lado, sim, que existe um preconceito extra com as religiões de matriz africana. E às vezes isso aconteceu tentando apagar essas religiões culturalmente, verdade. Mas os apagamentos históricos das religiões de matriz africana não vieram por parte dos evangélicos. Esse é o primeiro ponto. E segundo ponto, se a letra é da Cláudia Leite, ela tem o direito de mudar a letra dela a hora que ela bem entender. E isso não necessariamente é qualquer tipo de desrespeito a ninguém. É uma mudança de consciência interna de fé que tem que ser respeitada. Acabou, não deveria ter discussão sobre isso. É uma discussão absolutamente tola. Ela deveria ter o direito de mudar a letra dela a hora que ela quisesse. Ponto. Uma artista cristã que se declara cristã e que compra essa briga cultural, no carnaval vai ser vaiada mesmo. É isso que a gente deveria esperar. Eu esperava o quê? E eu sei que para ela o carnaval é o grande momento do ano, mas a gente não pode ignorar que o carnaval é uma festa, sim, ofensiva em suas práticas, costumes e na sua expressão cultural, a ética bíblica. A ética bíblica é o carnaval, óbvio. Não existe compartilhamento das coisas. São incongruentes, não dá. Então, deveria um cantor, uma cantora cristã cantar no carnaval? Olha, difícil fazer esse juízo, viu? Em muitos contextos eu diria que não. Em muitos contextos eu diria que não deveria, não. Ah, mas um músico cristão não pode tocar numa marchinha, numa cidade do interior. Existem contextos em que eu acho que isso é menos nocivo, ou em que as práticas culturais do carnaval são menos ofensivas à ética cristã. Existem contextos de celebração do carnaval em que a sensualidade não é exacerbada, em que a idolatria não está lá. Existem contextos, mas de maneira geral,
é uma festa que ofende a ética cristã por motivos óbvios, eu não vou ficar me explicando sobre isso aqui, vocês sabem, tá? Então, o que eu esperava? Eu esperava que ela fosse vaiada mesmo. Ela deveria contar com essa festa no seu calendário de apresentações do ano? Na minha opinião, seria bom que não tivesse lá, não, tá? Isso não significa que a gente não deva respeitar as pessoas, que a gente não deva reconhecer o tal do carnaval como uma representação de brasilidade, entender o brasileiro a partir desse tipo de manifestação. Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente pode conviver perfeitamente bem, dizendo que a imoralidade sexual do carnaval para nós é pecado, que o uso de drogas e o abuso do álcool no carnaval para nós é condenável. A gente pode sim dizer em alto e bom som, sem grandes problemas, que como cristãos a gente repudia os inúmeros acidentes fatais que acontecem nas estradas durante o carnaval, porque incentiva-se o abuso da bebida alcoólica e esse abuso muitas vezes vem acompanhado do volante. Não basta dizer se beber não dirija, como se isso fosse funcionar no finzinho de um comercial, de uma propaganda. Pelo amor de Deus. Gente, consciência, né? Então, assim, carnaval não é, da maneira como está posto hoje, e desde que eu me conheço por gente, congruente com a ética cristã, com a ética bíblica. Não é. Simplesmente não é. Tá? Então, é isso sobre Cláudia Leite. O que mais que nós temos por aqui? Alan Diego, ou Alan, acho que Alan Diego fica mais bonito que Alan Diego, ou não. Digam nos comentários se a pronúncia é melhor Alan Diego, e é Diego com Y, hein? Alan Diego Ferreira pergunta: por que a personagem preferida do presbiteriano é a Elsa do filme Frozen? Nem de todo presbiteriano. Existem presbiterianos que preferem Aokiji ou Kuzan, tá? Tem dois nomes o personagem. Quem sabe, sabe. Vota comigo. Não. Quem conhece, conhece. Então tem presbiteriano que prefere Aokiji ou Kuzan do que Elsa do Frozen. Perdi tempo respondendo essa. Moisés, você mandou uma pergunta muito, muito, muito longa, cara. E eu vou ler só um pedaço dela, mas eu estou lendo e vou te responder. Você deveria se sentir privilegiado e não tolhido só porque eu editei a sua pergunta e deixei mais curta. Tamo junto? Tamo combinado? Ele pergunta o seguinte, ó: estou refletindo sobre a doutrina da salvação e gostaria da sua ajuda para entender um ponto. Minha dúvida é: se Satanás conhece o final da história e sabe que Deus triunfará, por que ele continua? Parece que o objetivo dele é causar o máximo de dano, arrastando o maior número possível de almas com ele. E, cara, toda vez que me perguntam a respeito do diabo, a maior parte das respostas que eu dou é não sei. E, em primeiro lugar, eu queria dizer isso para você. Aprenda a dizer não sei. É libertador. Você não tem obrigação de saber tudo. Mais do que isso, você tem a obrigação de não saber tudo quando os assuntos são espirituais. Opa, quê? Como? Como assim? Eu tenho a obrigação de não saber tudo quando os assuntos são espirituais? Vou explicar. Deus é infinito, você é finito. Deus é ilimitado, você é limitado. Deus é totalmente puro, você é impuro. Portanto, Deus ele mesmo se revela na medida daquilo que você é capaz de entender. Existem aspectos de Deus, existem aspectos do mundo da espiritualidade que não cabem dentro da nossa caixola. Tem coisa que a gente não sabe, tem coisa que é mistério. E aí eu fico com os teólogos da neo-ortodoxia que dizem, principalmente Dietrich Bonhoeffer, o Bonhoeffer, e o Emil Brunner,
eu fico com eles quando eles dizem que o papel do teólogo é ser guardião dos mistérios de Deus, ou seja, a gente pode falar a respeito de Deus, a gente pode articular a respeito de Deus, usar o texto bíblico, e a neo-ortodoxia é ótima nesse sentido, do resgate do texto bíblico como base da nossa teologia, numa teologia confessional, e a gente pode, na medida em que Deus se revela no texto bíblico, fazer afirmações a respeito dele, até um determinado ponto. Quando cruza-se um ponto daquilo que Deus não revelou e a gente começa a especular a respeito de Deus, é papel do teólogo dizer, opa, a partir dessa linha, só o que estamos fazendo é especulação. Não estamos afirmando coisas. Estamos apenas especulando. Porque Deus é totalmente distinto, totalmente outro, ele é transcendental. E nós somos nós, do jeito que somos, com as nossas dificuldades, com todos os problemas que temos. Dito isso, por que tudo isso para falar sobre Satanás, que não é Deus? Pelo seguinte, a Bíblia fala pouco a respeito do diabo. A Bíblia fala pouquíssimo a respeito de Satanás. Vai ler a Bíblia inteira, faz esse exercício de ler a Bíblia inteira sequencialmente. Você vai ver que o Satanás, vai ver que o diabo aparece muito pouco, aparece pouquíssimo. No Antigo Testamento, pouquíssimo mesmo. E então, fazer afirmações a respeito do que passa na cabeça do diabo, do tipo, se ele já sabe o que vai acontecer no final, por que ele continua tentando? É uma afirmação que tenta entender como funciona o raciocínio do diabo. Esse tipo de afirmação não vai passar de especulação, porque não está revelado, o texto bíblico não diz. O que o texto bíblico diz é que a intenção do diabo é essa mesmo, corromper a criação. Então, num certo sentido, ele tem esse objetivo de corromper a criação o tempo todo. Mas o livro de Apocalipse é bem claro na soberania de Deus dentro dos planos e que esse agir de Satanás é bastante limitado porque Deus é soberano. Então, como que fica esse papel do diabo? Cara, numa boa, fica para aquelas perguntas que, quem sabe, a gente faça para Deus no final, ou talvez quando chegar no final, quando a gente estiver na Nova Jerusalém, quando esse céu e essa terra forem um novo céu e uma nova terra, e a gente estiver desfrutando da presença de Jesus conosco, integralmente, enxugando as nossas lágrimas, lidando com o mal de uma vez por todas, encerrando a crueldade humana, talvez, nesse momento em que a gente chega lá, nós cheguemos também à seguinte conclusão: se eu estou desfrutando dessa presença extraordinária de Deus, para que ocupar as nossas conversas com o diabo lá na frente? Deixa ele para lá. Talvez seja isso. Talvez a Bíblia falando pouco a esse respeito, a dica seja justamente essa. Olha, ele existe, ele quer enganar você, ele vive disso, portanto seja atento. Agora, na maior parte das nossas preocupações, Satanás é bem coadjuvante. Bem coadjuvante. E quer saber? Não está nem indicado ao Oscar. Torça pela Fernanda Torres. É isso que eu tenho a dizer. Torça pela Fernanda Torres. É melhor que isso. Moisés, desculpa se a minha resposta não foi tão satisfatória. O que eu posso te dizer é o seguinte: leia bons livros de teologia sistemática. Tem um vídeo aqui no canal com o ranking das melhores, um tier list das melhores teologias sistemáticas, e aí você pode aproveitar para ter uma doutrina da salvação mais robusta, mais sólida, que é aquilo que você tem estudado recentemente. Continue nos estudos, mesmo que às vezes algumas respostas possam parecer ou ser frustrantes. Beleza? Gente,
Se você gostou desse vídeo, considere se tornar meu aluno. Aqui na descrição tem um curso Como Preparar um Estudo Bíblico. Você quer preparar um bom estudo bíblico? Dá uma olhada no meu curso, eu acho que você vai gostar. Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.